Olá, amigos, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Sil Moraes, eu sou consteladora familiar e psicopedagoga. Eu gostaria de estar conversando com vocês hoje a respeito de um tema bastante importante dentro do processo de aprendizagem, que é o desenvolvimento e como esse desenvolvimento ele acaba muitas vezes ocasionando as deficiências, né? E hoje eu quero fazer um enfoque na deficiência intelectual. Bora lá? Vamos aprender mais um pouquinho, conversar como a constelação familiar pode ajudar neste aspecto. E eu quero trazer para vocês um caso bastante interessante dentro da constelação que eu pude acompanhar e vivenciar, e para mim foi uma surpresa também muito grande. Uma moça veio me procurar a respeito da mãe. Então, ela tinha algumas questões com a mãe e solicitava muito da mãe. A mãe não conseguia corresponder a essa moça. E ela tinha as questões também de passar em concurso, não conseguia passar em concurso e falava: nossa, eu preciso ver, né, como que eu posso fazer para melhorar isso e poder passar no concurso. Então, nós fomos para a constelação familiar. Neste processo da constelação familiar, quando eu coloquei a mãe, né, para a gente olhar para essa mãe, veio muito forte a mãe dela, eu percebi que tinha uma questão de consciência, de intelectualidade. E aí eu perguntei para ela, né? A sua mãe tem algum comprometimento intelectual? E ela falou: Sil, eu sempre achei, mas eu nunca tive certeza se realmente ela tem um comprometimento. E aí eu falei: bom, vamos olhar para isso. E quando eu coloquei com a mãe, eu percebi muita amorosidade, porém parecia que não tinha um entendimento. Porque o campo, amigos, ele traz uma informação para a gente bastante interessante. O que é esse campo, né? Dentro da constelação familiar, a gente chama esse campo de campo morfológico, campo morfogenético. É onde ficam todas as informações dos nossos ancestrais, né? Da nossa história de vida. É como se fosse uma memória do inconsciente da nossa família. E quando a gente entra nesse campo, a gente entra num padrão de compreensão daquele campo. É como se a gente percebesse a vibração daquele campo e entendesse algumas coisas que acontecem ali, porque a gente percebe, né? A constelação ela é muito difícil nesse aspecto de explicar, porque ela é puramente prática vivencial. Quem pôde já vivenciar uma constelação familiar consegue entender com mais facilidade aquilo que eu estou trazendo, né? Desse olhar para esse campo e sentir, porque quando a gente entra no campo, a gente tem a percepção dessa vibração do campo dessa pessoa. E quando eu entrei no campo dessa mãe, como eu estava falando, eu percebi que existia uma amorosidade muito grande, porém parecia que não tinha muita compreensão. Então, quando eu perguntei para ela se a mãe tinha algum comprometimento, né, neurológico, cognitivo, ela colocou que na família sempre achavam que ela teria sim. Bem, resumo da história. Essa moça acabou indo para, eu falei para ela: bom, se vocês têm dúvida, se quiser, faça uma avaliação, né? Se isso é importante, porque existiam outras questões aí de documentações, e aí a mãe também não conseguindo entender e a família sentindo que era complicado lidar com isso. E, enfim, essa moça acabou indo solicitando, acabou fazendo o acompanhamento da mãe e de fato deu uma baixa cognição dela. Mas o importante não é o resultado que deu em relação à cognição. O importante é a questão de como a gente olha para as pessoas com deficiência.
No caso dessa moça, ela solicitava muito dessa mãe, ela exigia, ela cobrava, ela achava sempre que a mãe estava em falta com ela. Foi quando ela pôde perceber que essa mãe, com esse comprometimento cognitivo, não adiantava ela solicitar muito e que ela poderia ficar com a amorosidade desta mãe. Então foi um movimento muito bonito frente a essa mãe, de muita amorosidade, foi onde ela tomou a mãe para ela trouxe a mãe para dentro de si e falou: está tudo certo, e eu sigo, e eu vou além do que você poderia estar indo, e reconheço o seu empenho, né, na minha criação, no meu processo, porque houve um empenho. Essa moça se queixava muito porque a mãe deixava todas as questões para a avó, porque quem abarcava, com a mãe um pouco mais limitada em alguns aspectos, quem abarcava tudo era a avó. Então ela pôde fazer o movimento frente à mãe e poder seguir. Ou seja, passado um tempo, ela realmente fez o concurso, ela conseguiu o que ela queria, as metas que ela queria, né? Passou a ter um reconhecimento dessa mãe muito mais amoroso, entendendo essa mãe, verificando que essa mãe não deixou a cargo da avó muitas coisas porque não gostava dela, ou porque não a respeitava, ou porque não se importava com ela. Então ela pôde ver isso. Veja, essa mãe hoje, né, cresceu e casou, se tornou mãe. Mas e as nossas crianças? Esse que é um ponto muito importante. As nossas crianças vão ser adultos, vão se tornar adultos. E o que a gente pode fazer hoje para ter um entendimento e um fortalecimento muito maior nas questões das crianças, para que se torne um adulto muito mais fortalecido? Esta mãe com deficiência, ela teve o apoio da mãe dela, né? Então, ela teve o apoio da mãe dela. Vou colocar aqui mamãe dela. Deixa um bonequinho. Vou pôr essa aqui, tá? Então, ela teve o apoio da mãe dela. E essa mãe conseguiu contribuir para ela se tornar também uma adulta, crescer, casar, né? Mas havia esse entendimento na família que veio à tona, né? Que a moça pôde entender o que acontece. Então, vamos lá, vamos pegar essa mãe, deixar ela aqui do ladinho, né? Que ela é adulta hoje, mas vamos recapitular, vamos voltar como se a gente voltasse no tempo. Vamos ver a criança com deficiência. O que acontece nesse processo? Muitas vezes eu vejo dentro do movimento que a gente tem na constelação familiar e até no meu trabalho psicopedagógico, a dificuldade muito grande de se chegar ao diagnóstico. Hoje até a gente fala muito mais. Na época dessa mãe, com certeza, ninguém falava, não sabia como diagnosticar, não sabia como olhar, percebia só como uma pessoa burra, entre aspas, que não tem entendimento, porque existem os níveis de deficiência. Existe o nível, né, deficiente mais severo, existe o nível de deficiência leve, moderada, aliás, severo, moderado, leve e os limítrofes. Os limites são aquelas crianças que estão ali, ó, quase dentro da linha da normalidade, mas ela pega um pouquinho aqui abaixo. E essas crianças com limitrofia acabam sofrendo muito, porque são crianças que em algumas áreas têm muitas habilidades, né? Elas conseguem fazer muitas coisas, mas no aprendizado, para aprender, é mais lenta o processo dela. Às vezes tem uma linguagem maravilhosa, conversa, né? Mas quando vai perceber essa criança na execução das atividades, não consegue.
tem um pouco mais de dificuldade de entendimento da leitura e da escrita, de assimilar o processo de leitura e escrita, escrita de textos, são muito empobrecidos, né? Conhecimentos, não pescam muitas coisas, não tem um entendimento ali em relação às coisas. Então, essa criança com limitrofia, ela passa por uma criança um pouco devagarzinho, né? Fala, meu filho, ele é muito devagarzinho. A gente tem uma percepção que tem alguma coisa ali, mas não sabe muito bem falar o que é, descrever o que é. A gente só tem o entendimento que tem algo ali, que tem uma certa dificuldade. Mas como é uma criança que tem desempenho em outras áreas, ela passa muito desapercebida. E às vezes há um julgamento muito grande dessa criança, porque julgam assim, é burrinha, é lerda, não quer fazer, né? Fala 10 mil vezes, parece que não entra na ideia. E de fato tem um comprometimento nessa entrada da informação e na saída da informação. Quando a gente olha para esses dados, a gente está olhando ali na parte orgânica, né, no trabalho enquanto psicopedagoga, a gente olha, percebe essas situações, percebe a questão dessa criança. Até tem um caso muito interessante de uma menina linda, um cabelo lindo, maravilhoso, um rostinho de bonequinha, muito linda. E que você olha para ela, você jamais tem a percepção que ela tem um comprometimento, mas quando ia fazer as atividades, uma dificuldade imensa. Então essa criança era super exigida na escola, porque não tem comprometimento. Às vezes a gente fala da deficiência que tem que ter até uma alteração física para a gente poder ver, né, perceber uma certa deficiência. Mas o deficiente que tem uma deficiência ali leve, que tem uma limitrofia, muitas vezes passa desapercebido. Às vezes essa pessoa que já cresceu e que já se tornou adulta é sua auxiliar aí na sua casa. É aquela pessoa que você fala, pede para anotar um recado, se atrapalha inteira, não tem entendimento muito bem das coisas, pede para fazer uma coisa, se atrapalha, né? Troca as coisas, inverte. Então são pessoas que têm mais dificuldade de processar as informações e executar também. Não tem muito planejamento, não consegue executar muito bem as coisas, se perde. Só que essa pessoa foi criança um dia. E essa criança passou desapercebido no olhares ali, às vezes, dos profissionais, da escola, da família. E eis que é um ponto importante, porque como ela não pôde ser olhada nas dificuldades dela, essa dificuldade está excluída dentro do sistema dela. E alguém tem que olhar para isso. Então, quando a gente olha a criança e quando a gente faz uma avaliação dessa criança, percebe que essa criança tem um comprometimento maior, é importante dentro do sistema da família dela, né, o papai e a mamãe, terem a visão dela enquanto criança. E perceberem essa criança com as suas limitações, porque as limitações dela têm algo também um pouco além, né, que é o orgânico. Às vezes essa criança, ela teve um problema na hora do parto, então ela teve o que a gente chama de anóxia, né, que é a falta de oxigenação no cérebro, houve alguma coisa no decorrer da gestação, do nascimento dela, e que comprometeu a parte cognitiva. E ela vai desenvolvendo, ela tem estímulos, mas você percebe que é uma criança um pouco mais lenta. Então, essa criança, ela está inserida dentro da família. E essa questão da deficiência dela também faz parte. E quando a gente tenta deixar de lado, não olhar para isso, para excluir essa deficiência, é o que a gente chama dentro da constelação, na exclusão, a gente exclui a possibilidade de ela vir ser muito mais, de ela ser muito mais forte dentro do sistema dela.
Então, essa criança, ela acaba aprendendo muitas vezes lentamente e enfatiza essa lentidão porque não há um olhar da família para essa questão dessa criança. Então, ela não tem a visualização da família na estrutura dela, né, dentro do sistema dela. Quando os pais podem perceber isso, eles podem fazer um movimento frente a essa criança muito importante, que é de dizer sim a isso. Sim, eu vejo você. E sim, eu vejo a sua deficiência. Eu vejo a sua dificuldade. E eu dou um lugar de direito a ela. É um movimento muito lindo quando a gente faz isso verdadeiramente internamente, porque não é fácil. Não é? É simples, mas não é fácil. A gente pode até falar isso, repetir essas palavras, mas não é fácil. Assumir isso é assumir todas as questões também que às vezes tem dentro do sistema. Do que essa criança está identificada dentro do sistema dela. O que ela traz de informação que está aqui no sistema do papai e da mamãe, que significa esta deficiência dentro do contexto familiar. Porque, olhem, é bom a gente separar bem as coisas. Existem sim questões orgânicas, neurológicas, que de fato, alterações biológicas, que de fato interferem no aprendizado. Mas existe algo que interfere também, que não é tão explícito assim. Já a deficiência orgânica, às vezes não é tão explícita, como eu falei, comprometimento orgânico não é tão específico, como eu falei no caso da limitrofia. Ela tem uma dificuldade de processar a informação, ela tem um pouquinho do rebaixamento intelectual, mas não é perceptível. Você olha para a pessoa, você não identifica isso. Não é algo que olhando você consegue identificar, somente com testes, por psicólogos que conseguem identificar isso, né? Mas existem também questões que a gente não permite que essa criança evolua e que vá além, porque a gente não inclui isso. E existe uma história que pode se remeter a histórias anteriores que a gente também não inclui. E aí vocês estão perguntando assim, tipo, não entendo muito bem isso. Como funciona? Por quê? Não é só orgânico? Mas o que nisso do meu sistema vai ajudar o meu filho? Quando a gente coloca essa deficiência, abre espaço para a gente olhar o que está dentro do nosso sistema, que se remete a esta questão. Às vezes há questões além. E não necessariamente tem a ver com a deficiência dela, mas tem a ver, vamos colocar aqui os pais, tá? Vamos ver que é o papai e da mamãe aqui. Tem a ver com algo dentro da história que faz com que o fluxo do amor não venha para cá e essa criança possa aprender dentro das limitações dela, dentro das condições dela, de uma maneira muito mais leve, muito mais aprofundada. Porque só a questão da deficiência ou da limitrofia já dificulta esse aprendizado. Mas quando há algo aqui atrás, nesse fluxo do amor dentro da família, intensifica muito mais a dificuldade dessa criança. Às vezes eu pego crianças nesse contexto e quando a gente vai olhar, a família está toda desorganizada, os papéis estão trocados, essa mãe está fora, não quer olhar para essa situação, ou esse pai não ajuda a mamãe, está fora também, não quer olhar para as questões que estão aí, da deficiência do filho, e a mãe fica lá indo atrás de ajudas e de
terapias e vai e faz. Então, há todo o movimento e esse pai fora. Então, vejam, não é só a questão da deficiência dela, mas o quanto essa deficiência há uma questão dentro da família e que não permite dar uma assistência muito mais aprofundada para essa criança se todos na família estiverem olhando para isso, olhando para essa criança tal como ela é, dizendo sim para a condição que ela veio e que está tudo certo. Quando a gente tem esse posicionamento, a gente tem a possibilidade muito maior de ajudar essa criança. A gente tem a possibilidade de fazer com que essa criança aprenda com muito mais facilidade. Então eu pergunto, e no seu sistema, como está? Você está conseguindo verificar essas questões? Você sabe que lugar você se encontra, se você realmente está olhando para essa questão? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu entendo a dificuldade do meu filho, eu sei que meu filho tem dificuldades, né? Mas quando vai fazer a lição não tem nem um pouco de paciência com essa criança. Não consegue acompanhar a limitação dela. Fica nervosa, não consegue ajudar na tarefa. Exige dessa criança, poxa, mas tá fácil, aqui ó, é isso, é fácil, é isso. Só que não é tão simples para ela, ela precisa de um apoio, ela precisa do concreto, ela precisa ser olhada na dinâmica dela. Então, a constelação, ela vem para incluir também esta questão de uma deficiência dentro do sistema, quando ele está desconectado, essa deficiência está fora, ela não pode ser enxergada pela família. Porque depois essa criança vai se tornar um adulto. E ela vai, muitas vezes, para o mercado de trabalho, ela vai fazer coisas e ela tem que ir para a vida. Agora, se nesse primeiro momento não é olhado isso, ela não vai para a vida com tanto fortalecimento. Ou ainda ela fica muito presa à mamãe que tem todo momento que está indo, crescendo com ela, que ela é adulta, tá? Essa criança adulta aqui. E a mamãe tem que estar constantemente com ela, né? No apoio. Só que tem casos que a mamãe não precisa estar constantemente com ela. Quando há um movimento certo dentro dessa família, a criança pode crescer, pode se tornar adulta e ir para a vida com fortalecimento. Mas se ela tem um comprometimento, ela tem uma deficiência, sim, nós vamos olhar para cada nível de deficiência e melhorar cada proposta, cada espaço. Então, ela está no 1, ela vai depois para um outro nível, aí ela vai para um outro nível, né? A gente vai melhorando a condição dessa criança no processo de aprendizado dela. Então, essa criança ela tem muito mais possibilidade de se tornar um adulto forte, um adulto com entendimento, um adulto fortalecido. Então, vamos lá. Vamos recapitular um pouquinho essa história, né? Eu tenho o meu filho que acaba nascendo e em algum momento do parto ou da gestação há um comprometimento que infere no desenvolvimento dele intelectual. Quando eu olho para isso e eu digo sim à condição desta criança, eu tenho a possibilidade de ajudá-la muito mais, porque ela está incluída dentro do sistema familiar, né, com essa deficiência, com essa dificuldade. E aí a gente pode olhar. Não fica, né, um papai de um lado, a mamãe do outro, ou a mamãe correndo atrás das coisas e o papai não conseguindo entrar nesse relacionamento, nessa situação.
Porque quantas mães a gente vê, né, chega no consultório, quantas mães falam que estão sozinhas nessa trilha? Quantas mães dizem, nossa, ele não quer nem olhar, não ajuda, né? Peço para estar levando aos atendimentos, não compartilhe isso comigo, eu estou muito cansada, Sil, estou estafada, já é tudo nas minhas costas, tudo que tem que resolver sou eu que tenho que resolver. Né? E é de fato, por quê? Porque dentro dessa estrutura do sistema há uma coisa que é em relação ao casal que precisa ser olhado para incluir tudo, para que o fluxo do amor possa vir. Ou às vezes há alguma questão além que também interfere todo esse processo. E aí a gente diz, ajuda-se de fato? Ajuda muito. É muito gratificante quando a gente ganha tempo neste processo, porque às vezes os pais passam anos e anos se esquivando dessa história e não incluindo a deficiência dessa criança. Vou contar um fato para vocês que eu vivenciei, bastante curioso. Eu tinha uma aluna, nessa época eu dava aula para educação infantil, e uma aluninha por volta de 3 anos, eu percebi que ela já tinha um comprometimento e que ela não estava desenvolvendo de acordo. E eu cheguei para a mamãe na época e falei, olha mamãe, eu percebo que há algo que a gente precisa olhar no desenvolvimento dela. Seria importante você buscar uma ajuda para que essa criança possa ser assistida da melhor forma possível. Aí essa mãezinha, né, passou uns 2 meses, ela tirou a menina da escola, mudou de escola. Então, ok, ela mudou de escola. Passados uns 2, 3 anos, a menina já estava na idade de alfabetização e não estava conseguindo alfabetizar. E aí caminharam a menina para o psicólogo novamente. Ela foi para o psicólogo. Chegando lá na psicóloga, a psicóloga falou para ela, então seria importante ela ter o apoio de uma psicopedagoga, e encaminhou para mim. Quando a mãe vai para o meu consultório, olha, não ficou para o atendimento, foi embora e não fez o acompanhamento dessa criança. Passou mais 2 anos, a criança já tinha quase 3 anos, 9 para 10 anos. Eu trabalhava num grupo municipal, ainda trabalho no grupo municipal, e essa criança foi para uma equipe de avaliação, e eu fazia parte dessa equipe de avaliação. Eis que ela cai de novo com quem? Comigo. Só que quando eu olhei o nome, eu falei, parece que eu conheço esse nome, né? E aí eu fui me certificar, conversei com a equipe, eu falei, olha, eu não vou atender essa criança porque já houve um processo, lá atrás eu já tinha comunicado a ela da dificuldade dessa menina, e eu percebo que há sim um comprometimento, uma deficiência. E aí nós trocamos a equipe, e foi outra equipe avaliá-la, e aí neste momento não teve mais como ela se esquivar. Mas vejam, gente, a criança já estava com 9, e eu conversei com ela quando tinha lá 3 anos. 3 anos, foram 6 anos sem dar assistência para essa criança. Por quê? Porque há uma dor muito grande aqui que não permite olhar para isso. Então vejam, se eu tenho uma criança com dificuldade, estou levando, mas ela não está tendo evolução, né? Eu estou percebendo que é muito lenta a evolução dela. Cabe olhar também sistemicamente, porque às vezes a gente está fazendo as coisas e auxiliando os filhos naquele movimento, mas nós não estamos abertos de fato para aquele movimento. A gente executa ações, leva no profissional, executa ações, mas não faz o movimento. Essa semana eu vi uma mãe dizendo isso, eu paguei uma professora particular, aí ela faz todos os exercícios que a fono e a psicopedagoga
passa, ela faz com o meu filho. Só que eis que é a questão. Não é só executar um exercício, mas como eu estou aceitando, integrando essa condição da minha criança, do meu filho. Porque quando eu digo sim a isso e olho para ele, é diferente o meu olhar de qualquer outro olhar. E a criança pode evoluir muito mais rapidamente. Só que há uma questão, por que eu não estou conseguindo dizer sim para essa deficiência? O que acontece que eu não estou fortalecida para dizer sim para a deficiência do meu filho? Então sejam sinceros com vocês. E realmente observe se vocês estão dizendo do fundo do coração sim para isso. Se não, olhem. O que te atrapalha? O que dificulta de você dizer sim para isso? Sistemicamente, vem para a gente muitas informações. Às vezes eu não digo sim para a condição do meu filho, para a dificuldade e deficiência dele neste momento, porque há uma questão aqui atrás com a minha família. Às vezes eu não digo sim porque há uma questão na minha relação com o meu esposo e eu não consigo dizer sim para isso. Então eu executo, levo, vou, faço, levo na escola, faço avaliação, mas o desenvolvimento da minha criança é muito pouco. Ela não cresce tão rapidamente como eu gostaria que ela crescesse. Então a criança, dentro do processo de desenvolvimento dela, o primeiro momento e a primeira forma de aprender e de conhecer é vir a ser. E vir a ser para essa família é incluir também essa questão que está comprometendo o aprendizado do seu filho ou da sua filha. Bem, aqui a gente ficaria muito tempo conversando sobre a constelação familiar, sobre as dinâmicas, os movimentos que a gente pode fazer frente a isso, as oportunidades que a gente pode ter, né, no desenvolvimento das nossas crianças, para que elas realmente aprendam com mais rapidez. Então sejam brutalmente sinceros com vocês. Vocês dizem sim para a dificuldade de aprendizagem do seu filho, de fato? Então vamos conversar a respeito. Podem estar mandando dúvidas, questionamentos, coloquem lá suas questões, compartilhem que eu vou respondendo ao longo dos nossos encontros e também, né, das postagens que eu faço. Eu estou como Sil Moraes no Instagram e no Facebook, né, aqui na página do Facebook, e estou como Moraes Sil, aliás, Moraes Sil no Instagram e Sil Moraes no Face e no YouTube, tá? Deem o like, por favor, não esquece de dar o like aí, isso, que delícia! Tá? Compartilhem, porque às vezes é um tema que fala, mas isso é tema deficiência, não tem muito a ver, mas tem a ver isso, talvez eu não estou dizendo sim para essa questão do meu filho, e aí eu não consigo ajudá-lo da melhor forma. Então, compartilhe, porque às vezes essa informação pode chegar às pessoas que realmente têm que chegar, mas deem o primeiro passo, compartilhem. Às vezes, para a gente ajudar, a gente tem que dar esse primeiro passo. E deem o primeiro passo conhecendo também como a constelação pode ajudar muito mais no desenvolvimento do filho de vocês. E aí, liberar todo o processo de ajuda que a gente pode receber. Ok? Um grande beijo, bom final de semana. Estaremos aí curtindo, né, muito esse sol maravilhoso, mas curtindo muito também todas as possibilidades de conhecer com essa terapia integrativa. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.